Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um Elas e Companhia desta quinta-feira. Uma boa noite para vocês que nos acompanham toda semana. Nós estamos entrando no mês de maio e no mês de maio nós estamos aí com uma campanha que é o Maio Laranja. Então, para você pai, para você mãe que tem crianças ou adolescentes, sugiro que vocês nos acompanhem, porque o assunto de hoje diz muito respeito à conscientização aí do abuso sexual. E essa campanha que foi mobilizada, instituída em 2017, através da Lei 13.415, foi visando aí a campanha Maio Laranja, conscientizando a sociedade sobre a realidade da violência sexual contra crianças e adolescentes, mobilizando, capacitando a comunidade na prevenção e no combate desse tipo de crime, promovendo a cultura da denúncia e também a proteção integral dos direitos da criança e do adolescente. E para falar com a gente hoje sobre esse tema tão importante, nós temos duas convidadas especiais. Nós temos a delegada Renata Sintra e também a Juliana Campos, que é coordenadora pedagógica do SENAC. Sejam muito bem-vindas ao Elas e Companhia. Boa noite, Fã. Muito obrigada pelo convite. Boa noite a todos os ouvintes do Tá no Site. Para mim é um prazer e uma honra estar aqui conversando com vocês sobre esse assunto tão importante para a sociedade. Boa noite. Boa noite, Juliana. Vou deixar o espaço aberto para que vocês possam se apresentar, a doutora Renata, aí, se apresentar para o pessoal de casa que nos acompanha. Quem é a Renata? Bom, primeiramente eu sou platinense, né? Acho importante falar isso. Eu sou uma filha de Santo Antônio da Platina, nascida e criada, amo essa cidade. Então, eu estou num papel especial aqui falando para um jornal de Santo Antônio da Platina. Isso já me deixa muito, muito feliz e muito grata de poder fazer isso aqui na minha cidade. Eu sou delegada de polícia, eu atuo na Polícia Civil do Paraná e atualmente eu sou delegada na cidade de Jacarezinho. Mas eu estou sempre aqui por Santo Antônio também. Ontem a gente teve uma palestra muito bacana no SENAC. E eu gosto muito desse espaço. Eu acho muito importante a polícia ocupar esse espaço de conscientização e de alerta mesmo para a população. Que a gente não combate alguns crimes, a gente não combate só com prevenção. A gente combate com repressão. A gente combate também com prevenção. E quando a gente fala de criança e adolescente, isso é muito importante. Falar sobre o assunto, que a gente está tratando de vítimas que muitas vezes não sabem nem falar. Então, a gente precisa falar por elas. Perfeito. E conosco também a Juliana Campos, que é coordenadora pedagógica do SENAC. Juliana, seja muito bem-vinda. Quem é a Juliana? Obrigada pelo convite. Então, a Juliana atualmente atua como coordenadora pedagógica do SENAC. E eu penso também, filha de Santo Antônio também, e uma apaixonada pela educação. Então, aqui no SENAC a gente trabalha, né, com públicos com qualificação profissional, mas a gente tem na nossa rotina o calendário consciente, que então a gente faz essas ações voltadas para a conscientização, né, da população, dos alunos, e que para isso seja extensivo às famílias. Então, ontem, como a Renata comentou, a gente teve uma palestra com ela aqui no SENAC para conscientizar os nossos alunos sobre a importância do tema, né, do combate ao abuso e exploração sexual da criança e do adolescente. É um tema, assim, de suma importância, principalmente nessa época que nós vivemos, que, infelizmente, a internet também, né, ajuda em alguns casos e acaba prejudicando aí as crianças e adolescentes. Bom, vamos começar, então, falando sobre esse tema tão importante em relação ao mês de Maio Laranja, com a doutora Renata, que é delegada. Renata, como que a gente pode identificar esses agressores? Quem são? Como eles agem? Certo. Fran, primeiro de tudo, acho importante a gente falar sobre o que é o abuso sexual, né? Muitas vezes as pessoas acham que
abuso é só quando tem uma conjunção carnal, né? Quando realmente o ato sexual se concretiza. E não, o abuso pode ser caracterizado também por carícias diferenciadas, por beijos em tom lascivo, por outros atos libidinosos que não a conjunção carnal. Então, a gente precisa ter essa consciência de que o abuso ele engloba muito mais do que a conjunção carnal. Acho que antes da gente começar a entrar nesse assunto, é importante a gente ter isso em mente. E também ter em mente que abuso e exploração são coisas diferentes. No abuso, a gente tem um agressor e uma vítima, que está se utilizando daquela criança e daquele adolescente para satisfazer o seu desejo sexual. E na exploração, a gente tem um agressor que coloca aquela criança e aquele adolescente à disposição de outros abusadores, seja num contexto de pornografia infantil, seja num contexto de prostituição infantil, turismo sexual, alguma coisa que coloca aquela criança à disposição de outros agressores. Então, acho que primeiro é importante a gente fazer essa diferenciação do que é abuso e do que é exploração. A gente está nessa campanha combatendo as duas modalidades, né, de agressão à criança e adolescente. Então, acho importante falar que tudo isso engloba uma situação de abuso sexual e exploração sexual. E aí, o perfil do agressor, Fran, isso choca um pouco a gente, porque normalmente a gente sente que a ameaça está fora da nossa casa, né? A gente, como adulto, como ser humano que vive nesse mundo que a gente se encontra hoje em dia, a gente sempre tem medo da ameaça externa, né? Porque alguém vai entrar na minha casa ou um bandido vai me abordar na rua. A gente sempre tem medo disso. Nesses casos de abuso e exploração sexual infantil, grande parte dos agressores está dentro da casa. A gente pode falar que 80%, até mais que 80% dos agressores estão dentro da casa da criança ou no convívio com essa criança, né? Então, esses agressores, o perfil deles é ou familiar, ou a gente chama ali da família extensa, ou amigos próximos dessa criança, pessoas que exercem autoridade sobre ela, professores, enfim. Pessoas que já têm esse contato com a criança. Isso facilita muito a situação de abuso. E, infelizmente, essas situações acabam acontecendo neste contexto. Então, e aí, uma coisa que foi dita aí, que acho interessante a gente ressaltar, que, na verdade, isso pode acontecer debaixo dos nossos olhos, né? Dentro da nossa casa. Né? Tá. E, no caso, se a criança está sendo, de alguma maneira, abusada, né? Ali, sexualmente, então ela está sofrendo algum tipo de abuso. Como que a gente pode identificar se essa criança está sofrendo o abuso? Tá. Isso é muito importante também a gente saber. Primeiro, também, antes de falar disso, vou falar que mais da metade... o Fórum Brasileiro de Segurança Pública traz um dado pra gente de que aproximadamente 500 mil crianças e adolescentes passam por situações de abuso e exploração anualmente no Brasil. E mais da metade dessas crianças tem de 1 a 5 anos. Então, o público-alvo desses agressores normalmente são crianças de 1 a 5 anos que ainda não conseguem falar, ainda não conseguem se expressar e, às vezes, não conseguem entender o abuso que sofreram. Então, é muito importante a gente, como adulto, como família, como sociedade, e eu aqui estou falando um papel de Estado e segurança pública, a gente entender como a criança manifesta essa situação, como que ela dá o alerta pra gente de que ela está sendo abusada, porque a criança dá o alerta, só que muitas vezes não é pela fala, não é pela palavra. Então, vou falar aqui alguns sinais pra gente ficar atento se estiver acontecendo isso com alguém da nossa família, com alguém do nosso convívio, a gente prestar atenção. Tem sinais físicos, né? Acho importante a gente fazer duas diferenciações, sinais físicos e sinais comportamentais. Os sinais físicos é quando a criança começa a reclamar de dor na região vaginal, quando ela apresenta algum tipo de corrimento diferente do que o normal, quando ela começa a ter infecção urinária. Isso é uma coisa que a gente pode prestar atenção também. Uma criança abusada normalmente tem infecção urinária, que às vezes é uma coisa que a gente não relaciona com abuso. Ela começa a fazer xixi na cama, ela começa a ter distúrbios alimentares e de sono, falta de apetite, ou começa a comer além do normal, ter problemas para dormir, ter medo de dormir sozinha. Então, a criança começa a apresentar esses comportamentos físicos, irritabilidade, estresse,
Muitas vezes a criança abusada, ela passa por uma situação de estresse pós-traumático, então ela começa a ter várias alterações no comportamento mesmo, ela fica totalmente disfuncional. Esses são alguns sintomas físicos. E alguns sintomas comportamentais são, por exemplo, a sexualização da fala, a criança começa a falar palavrão, falar palavras sexuais que não seriam do conhecimento do vocabulário adequado para a idade dela. Ela começa ou a repelir grandemente o agressor, ou a se aproximar e a se enamorar do agressor, a criar uma dependência emocional com o agressor. A gente não para pensar nisso, né? Normalmente a gente pensa, se a criança está sofrendo uma agressão, ela vai chorar a hora que ela vê o agressor. E muitas vezes não, muitas vezes a criança se apega ao agressor. Ela não entende a carícia, o abuso, como uma coisa ruim para ela. A criança não tem essa percepção. Então ela muitas vezes entende como uma forma de carinho na cabeça dela. E às vezes acaba se apegando ao agressor. Então são todas essas situações para a gente ficar atento, para a gente perceber se a criança está tendo alguma dessas disfuncionalidades e em relação a quem ela tem esses comportamentos de dependência ou de repulsa, para a gente ficar atento e prestar atenção. E o agressor, normalmente, ele tem um perfil de querer isolar a criança do convívio com outras crianças. Então, quando ele chega na casa, ele quer ficar ele e a criança, sozinho com a criança. Isso também é uma coisa para a gente prestar muito atenção. Bom, doutora Renata, a gente falou sobre os sinais de alerta, que os pais fiquem atentos à questão de qualquer tipo de alteração, né, com a criança, principalmente nas crianças mais vulneráveis, que elas não falam ainda, né, ainda estão caminhando, né, ainda não tem essa noção, mas para que eles fiquem alertas a esses sinais que foram ditos agora há pouco. No caso de suspeita, eu suspeito que o meu filho ou minha filha está tendo algum tipo de abuso, né? Como que nesse caso pode ser feito a denúncia ou a pessoa, o pai, a mãe, podem buscar ajuda? Certo. São muitos canais de denúncia e muitos órgãos a quem a gente pode recorrer. No caso da abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, nós temos um canal especificamente de denúncia para esse tipo de crime, que se chama Disque 100. Então, é o número 100. Você liga 100, igual você liga o 190 da polícia, você liga o 100. E é um canal que está aberto 24 horas por dia, 7 dias na semana, inclusive domingos e feriados. Então, esse é o principal canal de denúncia. Você liga, faz a sua denúncia, pode ser anônima, tá? E aí as autoridades vão averiguar o caso. Mas, por exemplo, não consigo ligar, estou numa situação que eu não tenho como fazer essa ligação. O que eu posso fazer? Eu posso ir em algum lugar? Sim, você pode ir na Polícia Civil, ir na delegacia mais próxima que você tiver, fazer a denúncia. Você pode procurar a Polícia Militar, você pode procurar o Ministério Público, que tem por excelência cuidar dos vulneráveis da nossa sociedade. Você pode procurar rede de saúde próximo da tua casa, UPA, CRAS, CREAS, todas essas instituições da prefeitura, esses órgãos da prefeitura, eles sempre têm alguém pronto para receber denúncias de criança e adolescente, envolvendo crianças e adolescentes, e até mesmo quando é o próprio adolescente que vai lá fazer a denúncia. Então, cada rede, a gente tem uma rede de apoio para cuidar desses casos. E isso se espraia tanto nas prefeituras, quanto nos órgãos públicos, no Poder Judiciário, no Ministério Público, nas delegacias. Então, em qualquer órgão público, na verdade, a gente tem como atender e como receber essa denúncia. O principal canal é o 100, mas não conseguindo no 100, a gente está sempre aberto. A delegacia de polícia, principalmente, a gente sempre recebe denúncias e estamos sempre abertos a receber, porque a gente precisa dessas denúncias. Como a maioria desses crimes acontecem no âmbito familiar, dentro de casa, se as pessoas não denunciam, a gente não chega a ter conhecimento desses crimes e a gente, infelizmente, fica de mãos atadas sem ter esse conhecimento. A gente tem uma prospecção de que 7,5% só de todos esses crimes são denunciados. Então, você imagina, se a gente sabe que 500 mil adolescentes e crianças são vítimas de abuso e exploração por ano e só 7,5% dos casos são reportados,
Vocês imaginam o tanto de criança, o tanto de adolescente que vive essa situação de violência e abuso e não chega nem ao conhecimento das autoridades. Então, a gente tem vários canais e a gente precisa que as pessoas se disponibilizem a denunciar e não tenham medo de denunciar. A denúncia pode ser, inclusive, anônima. Bom, a gente falou sobre a questão do procedimento, né, no caso de suspeita. Lembrando que isso, da questão do abuso sexual na criança ou no adolescente, vai impactar futuramente a vida deles. Então, assim, isso traz traumas futuros, né? Então, quanto antes for detectado, quanto antes os pais se atentarem que está acontecendo algo com a criança ou adolescente, que tomem uma providência, né, para que isso seja tratado, para não ter mais problemas aí, causar maiores traumas futuramente. Exatamente, isso causa uma mancha na vida da criança e do adolescente. Para o resto da vida, né? Pro Isso resto é da construído pro resto da vida. Qual que é o papel, no caso, da delegacia especializada, né? Como que funciona o atendimento, no caso, às vítimas e aos seus familiares, no caso do abuso? Fran, outra coisa que eu acho importante falar é que, por exemplo, se você é um adolescente que está passando por uma situação de abuso, você já sabe escrever, já consegue entender qual é essa situação, você pode, inclusive, escrever uma carta relatando o abuso, porque tem muita gente que passa por situação de abuso e não consegue falar. A pessoa se trava, né? Gera um trauma tão grande que a pessoa não consegue falar sobre o assunto. Você pode escreva uma carta relatando o abuso, contando como foi, quando foi, quem foi, quantas vezes aconteceu, e leve para a delegacia, leve para um promotor de justiça, leve ao conhecimento das autoridades, tá? Acho importante falar que pode ser por carta, inclusive, tá? Não precisa ser falado, para a pessoa não querer, que muita gente não quer se expor, né? Já não quer se revitimizar. O papel da delegacia, nesse caso, a gente tem sim, dentro da Polícia Civil do Paraná, a gente tem delegacia especializada para atender situações de violência infanto-juvenil, e ela se chama Nucria, a delegacia Nucria. Em Curitiba, Londrina, cidades maiores, nós temos essas delegacias especializadas. No interior, infelizmente, a gente ainda não tem esse braço das delegacias aqui, a gente não tem o prédio da delegacia, mas dentro das nossas delegacias comuns aqui no interior, nós temos servidores especializados que fazem esse atendimento. Então, a gente sempre tem alguém que fez algum curso para atendimento à criança, adolescente. Então, a gente funciona assim, sem o prédio da especializada no interior, mas com a capacitação dos nossos servidores para atender essa situação de abuso. E aí, quando a gente recebe a denúncia, recebe a família, recebe a criança na delegacia, a gente sempre tenta dar um atendimento mais humanizado, leva a criança para uma sala diferenciada, ou às vezes nem escuta a criança dentro da delegacia, às vezes já faz esse trabalho junto com o Ministério Público, junto com o promotor de justiça no fórum, em uma sala lúdica, com brinquedoteca, com uma situação em uma situação ambiente ali, que permita a criança se abrir, se falar de uma forma segura. Então, a gente faz todo a gente conversa com toda essa rede para poder fazer o atendimento da melhor forma possível para as crianças, para os adolescentes vítimas. Porque, na verdade, já é uma situação constrangedora, né? Tanto, às vezes, para os familiares, quanto para o adolescente, às vezes, que, como foi dito, não quer se expor, né? A criança também ali já está traumatizada, né? Porque é uma criança, ela já está ali sofrendo toda essa situação e causa traumas. Então, toda essa situação do cuidado para acessar essas informações, né? A gente fala cuidado para poder acessar. Então, assim, tem que ser muito bem feito, né? Muito bem elaborado por pessoas como vocês aí, capacitados e qualificados para tais situações. Fran, e a gente também toma cuidado para essa criança precisar falar uma vez só. Então, tem um instituto que se chama Escuta Especializada, e normalmente quando a gente recebe a denúncia de abuso, a gente já providencia para que essa escuta especializada seja feita. Então, uma escuta com acompanhamento psicológico por pessoas capacitadas para que a criança fale apenas uma vez. Porque quem passa por situações de trauma, toda vez que ela fala sobre o trauma, ela vive aquilo de novo. Então, a gente tenta, ao máximo, evitar essa situação de revitimização. Então, a gente se prepara para ouvir apenas uma vez aquela criança, aquele adolescente. De uma forma bem feita, para não precisar acontecer de novo. Isso é importante, né? Porque é um filme, né, que eu acredito que passa na cabecinha ali, né? Conforme vai falando, vai ficando mais pesado para a criança também. Tanto para os pais também, mas para a criança principalmente. Bom,
Guarda um pouquinho, que nós vamos agora falar um pouquinho com a Juliana, que está aí do lado. Juliana, você é coordenadora pedagógica aí do SENAC. Fala um pouquinho para a gente dos programas, né, que tem aí campanhas de conscientização que são promovidas pelo SENAC. Então, Fran, aqui no SENAC a gente trabalha com esse calendário consciente, né? Então, todos os meses a gente realiza ações de conscientização aos nossos alunos. O que eu acho muito importante, esse trabalho da educação, de levar, né, essa conscientização, essa forma de esclarecimento mesmo, de canais de denúncia, de informações, tanto para os alunos quanto para os familiares, né? No caso mais específico do Maio Laranja, a gente não tem crianças aqui, né, como alunos. O nosso público são adolescentes e adultos, porque é uma qualificação profissional. Mas a gente acha importante, da mesma forma, trabalhar, porque eles podem, né, ter crianças em casas, ou os próprios adolescentes estar passando por isso, e a gente achou, assim, muito interessante a parceria feita aí com a delegacia, né, com o pessoal, com autoridades civis aí, para que a gente quebre esse gelo, né, da denúncia mesmo, dos policiais serem acessíveis a uma conversa, quebrar, né, aquele padrão de rigidez que as pessoas têm medo até de chegar a uma delegacia, de serem maltratados, de serem repreendidos, de certa forma. Então, a gente, né, através da educação, tem procurado fazer esse trabalho mesmo de conscientização e de trazer essas pessoas, né, como a Renata fez, né, ela topou aí a parceria e aceitou nosso convite para estar conversando com os nossos alunos e quebrando esse gelo e conscientizando e deixando claro os canais de denúncia, as formas, né, de identificação para que fique mais acessível, como a Rê disse, eles precisam dessas denúncias para chegar aos agressores. Então, eu acho que a nossa parte, como educação, é levar o conhecimento para o maior número de pessoas, né? Uhum. Bom, o SENAC, ele tem formação de profissionais para atendimento às vítimas? Não, o SENAC não tem. Diretamente dentro do SENAC. Tá? O que a gente faz é essa ponte, né, sobre os canais oficiais aí que a Renata falou, que é o Disque 100. Uhum. E diz para mim, em relação ao material educativo, né? São oferecidos materiais educativos para os pais responsáveis em relação... Sim, nós temos cartilhas que disponibilizamos para os alunos como material educativo. Uhum. Fora a delegacia... São incluídos cartazes na instituição, né, sobre cada ação que é feita, cartazes, folderzinhos, cartilhas, como meio de informação mesmo. Uhum, certo. E há outras parcerias com outras instituições para fortalecer essa campanha que vocês estão fazendo também em relação ao SENAC? No SENAC, você fala? Sim. A gente tem parceria, assim, com a prefeitura, com... a semana que vem também convidamos um policial, um PRF, para falar, sabe, sobre... Então, não especificamente daí sobre esse tema, mas a gente sempre busca parcerias e canais de comunicação para que a gente consiga estender ao maior número de pessoas as informações. Uhum. Então, e como dito aí agora também, né, a Juliana comentou, em relação a esse papel dos policiais, né, doutora Renata, as pessoas ainda têm um pouquinho de medo, né, como a Juliana colocou aí, de, às vezes, chegar
chegar no policial e o policial, pela conduta dele de ser, né, sério, de ser mais assim, as pessoas muitas vezes têm medo, às vezes, de se achegar ou, né, algum tipo de receio, né, de ser, às vezes, tratado com mais rigidez e tal. Nesse caso, a gente pode dizer que, em relação ao atendimento a esse tipo de situação, o pessoal de casa pode ficar tranquilo, né? Pode, porque mesmo que... pode sim, porque assim, como eu disse, na delegacia sempre tem alguém especializado nesse assunto. Então, quando a pessoa chega e fala, minha denúncia é sobre abuso e exploração sexual infanto-juvenil, a gente já chama essa pessoa para fazer o atendimento. Então, ela já tem essa sensibilidade, porque precisa ter essa sensibilidade além. Mesmo que a pessoa seja um bom profissional, esse é um tema que mexe com muita gente. Muita gente não consegue desenvolver o atendimento porque se choca. Se às vezes toca em algum lugar ali do próprio policial de trauma que ele mesmo viveu, ou a pessoa fica tão impressionada que não consegue dar o atendimento necessário. Então, por isso que a gente tem em toda delegacia alguém treinado, especializado para fazer esse tipo de atendimento. Então, as pessoas podem ficar muito tranquilas que a gente tem todo o suporte para dar esse apoio para as vítimas. Como a gente ressaltou aí a questão do índice, né, um índice altíssimo de crianças aí que sofrem o abuso, né, em casa, e poucos são aí, vocês têm pouco acesso a essas informações ainda, né? Então, a importância tanto do SENAC, com essa parceria com a delegacia, de estar conscientizando os pais, os familiares, os adolescentes que já têm essa consciência, né, do que é o abuso, para que mais informações cheguem, para que vocês possam ter acesso, e aí dá um jeito de acertar essa questão, né, de sanar, né, essa questão do abuso dentro da casa, né, para que seja tratado isso. Sim. Sim, a gente precisa do apoio da família, da sociedade. A Constituição Federal mesmo traz isso, né, que a proteção das crianças e adolescentes é dever do Estado, da sociedade e da família. Então, o Estado não consegue fazer nada sozinho aqui. A gente precisa dos outros dois protetores, né, que são a sociedade e a família. E o SENAC deu um passo muito importante nesse aspecto, já vem fazendo essa campanha, esse calendário de conscientização, como a Ju mesmo falou, e nesse tema em especial, essa conscientização e falar sobre o assunto é muito importante. Bom, lembrando o pessoal de casa, né, quem tem filhos aí, adolescentes fiquem atentos às situações do abuso, que podem ocorrer com pessoas mais próximas, que na verdade a gente acaba achando que não tem nada a ver, né? Mas fiquem atentos, porque as coisas acontecem debaixo dos nossos olhos e muitas vezes nós não percebemos. Então, que fiquem mais atentos a isso. E os pais, em relação às crianças aí, como foi dito, de 1 a 5 anos, que eu acho um absurdo, né, as coisas acontecerem dessa maneira e causarem traumas, sequelas, ficam sequelas para o resto da vida desses adolescentes, que se tornarão adultos aí com sérios problemas. Então, quanto antes os pais, os familiares identificarem qualquer sinal, como foi dito pela doutora Renata aí há pouco, fiquem atentos, denunciem. Se não quiserem se expor, escrevam a cartinha, né? O adolescente pode escrever a carta, mandar. O interessante, o importante é que a pessoa possa levar essa informação para que seja feita, tomada a medida necessária, né? Bom, eu queria agradecer a participação tanto da doutora Renata, né, delegada aí, que atua em Jacarezinho, mas é platinense, está aqui participando conosco hoje, também da Juliana Campos aí, do SENAC, coordenadora pedagógica conosco, levando informações de suma importância à comunidade do Norte Pioneiro, do pessoal que nos acompanha. Bom, muito obrigada pela participação de vocês, e só ressaltando os telefones para o pessoal que quiser entrar em contato. Lembrando que as denúncias podem ser feitas também anônimas. Qual que é o telefone mesmo, doutora? O telefone principal é o 100, Disque 100. Mas vocês também podem ligar no 190, que é da Polícia Militar, que todo mundo conhece. E lembrando que vocês podem ir em qualquer delegacia de polícia, no Ministério Público, no CREAS, no CRAS, Conselho Tutelar. O importante é fazer a denúncia e também o importante é perceber que a criança está passando por uma situação de abuso, leva ela para fazer um tratamento psicológico. Além dessa parte jurídica que a gente vai cuidar, né, de investigar o agressor, é importante cuidar da criança também com esse atendimento psicológico. Sim, ela precisa de acompanhamento, porque é um trauma que é causado, né, desde cedo,
E esse acompanhamento psicológico é importantíssimo, né, para a criança e também para os familiares, né, que estão nessa situação aí. Então, mais uma vez, muito obrigada pela participação da doutora Renata, pela participação da Juliana do Senac aí, que vocês possam aí, com louvor, né, atender as famílias, as pessoas que passam por essa situação, as crianças, né, e que mais instituições possam aí fazer parcerias, né, com a delegacia, com o Senac, nessa questão de conscientização, para que a gente possa diminuir o índice dessas crianças que são abusadas sexualmente aí, né, que esse índice possa cair aí, né, que as pessoas possam contribuir com isso. Então, muito obrigada. E se vocês quiserem ter o espaço aberto também para se despedirem do pessoal de casa que está nos acompanhando, fiquem aí, aberto a vocês. Obrigada, Fran, obrigada, Ju, obrigada, pessoal do Tá no Site, por esse espaço aqui. Para a gente da polícia é muito importante ter esse espaço para poder falar. E obrigada a todo mundo que ouviu a gente, participou. Um abraço para vocês, um abraço para o pessoal do Norte Pioneiro, que é a melhor região do Brasil, do Paraná. E até a próxima. Estou sempre aqui, sempre que precisarem de algum esclarecimento ou qualquer coisa que eu possa ajudar, contem comigo, tá bom? Obrigada, eu também quero agradecer o espaço, né, o convite para estar participando como cidadão, como instituição, né, que eu acho que esse realmente é um dever nosso, conscientizar e proteger, né, nossas crianças e adolescentes, e com parceria aí, quanto mais pessoas tiverem essa informação, puderem fazer essa denúncia, então agradecer aí ao espaço do Tá no Site, para estar abrindo portas para a gente estar fazendo esse trabalho de conscientização, que é muito importante. Obrigada mesmo pela oportunidade. Nós que agradecemos, e o espaço está sempre aberto para vocês, sempre que tiverem algum assunto, algum tema importante, para esclarecimento, conscientização, nós estamos aqui sempre aí acessíveis a vocês. Obrigada, viu? Obrigada. Obrigada. Até a próxima. Obrigada, gente. Bom, para vocês que nos acompanharam aí, nossos agradecimentos também. Agradecimentos também aos nossos parceiros, nossos apoiadores, o Salão Bela Brasil e também o Pet Shop É o Bicho, sempre conosco, todas as edições do Elas e Companhia. Bom, gente, nós ficamos por aqui. Uma excelente quinta-feira para vocês, final de quinta-feira, né? Uma excelente noite. E até a próxima, se assim Deus nos permitir. Até lá.